a quantidade de barata, de pernilongo. E o que a gente pode fazer para deixar esses bichos longe da gente? Misericórdia, estão precisando, porque tem noite que eles quase arrastam a gente. Tem uns bairros aqui em São Paulo que ele vem... Você viu da Atena que fica no Brasil gente matando pernilongo? Raquete. E ele sobe pelo elevador? Por onde esse bicho sobe? A gente mora no 26º andar. Ele sobe pela janela, porque eu já vi eles andando. Eles são Highlander. Nossa. Gente, mas como boa, né? Sabe o que você faz? Manda suas dúvidas por YouTube ou também pro nosso Twitter também, por hashtag Melhor da Tarde. A gente vai estar já falando com a Lúcia Schuller, que é bióloga, para falar o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer para deixar esses bichos longe da gente, né? Será que ficar dedetizando o tempo inteiro é a saída? É saudável, né? Eu acho que não. Aqui não tem, não. Ainda, eu já vou bater antes. Nem bem. Olha, eu começo a falar dessas coisas que começa a me dar coceira. Ô, meu, já manda suas perguntas aí, é já. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Vamos falar daqui a pouquinho com a Lúcia Schuller, que é bióloga, tirando suas dúvidas sobre pragas urbanas. Você reparou se na tua casa tá assim? Lá em casa tem um tal de umas borboletinhas pequenininhas que eu fui pesquisar esses dias. Diz que é traça da farinha. Que dá em farinha ou em umidade. Em farinha em casa não é, deve ser na umidade. Só não sei de onde, deve ser do ar-condicionado. Estou eu na busca dela. Depois tem pernilongo, tem barata, que dizem que elas estão cada vez mais resistentes. Sim. Então manda para o nosso canal do YouTube a sua pergunta, ou então fala do seu relato, ou então no nosso Twitter também, que a gente já vai esclarecer as nossas dúvidas com a Lúcia daqui a pouquinho. Boa, Cátia, não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro esse problema. Você sabe que aumentou, inclusive, aquela venda de telas de mosquito, porque as pessoas precisam viver dentro de casa protegidas, mas parece que nem tela a gente acha agora. Assustador. O Márcio Campos esteve aqui em São Paulo mostrando os detalhes, a gente vai descobrir essa indústria e como está crescendo. Ave Maria, vamos ver. Há um mês, os 20 borrifadores de inseticida foram trocados. 3 vezes por dia, as raquetes são usadas nos elevadores. E dentro do apartamento, por enquanto, o que resta é fechar as janelas no fim do dia. A luta é constante e penosa, porque todo dia entra muitos pernilongos e a gente não sabe mais o que fazer para poder combater eles. Muitos dos moradores do prédio, onde o Jefferson é síndico, começaram a instalar as telas de proteção nas janelas. Ele também já encomendou. São 4 janelas aqui ao exterior, vai sair algo perto de R$ 1.200 a R$ 1.500. Não tinha previsto gastar tudo isso contra os pernilongos. A busca por esse tipo de proteção cresceu tanto que as fábricas não estão dando conta das encomendas. Essa aqui, por exemplo, só consegue atender novos pedidos a partir de janeiro. Nesse mês, a fábrica do Leandro já teve aumento de 150% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E olha que a procura por esse serviço em 2019 já tinha crescido, o que obrigou a empresa a aumentar o quadro de funcionários, que continua crescendo. Pelo menos mais 3 pessoas para poder suprir essa demanda, né? Mas formando aí uma equipe. A gente está trabalhando a todo vapor para poder suprir e atender a demanda. Gente do céu! Que loucura, e não é baratinho não. Não é caro, mas tem umas que você também, se você não tiver condição de pagar tanto assim, né, por tela toda, tem aquelas com velcro. Tem, pessoal, lá no meu prédio fizeram isso. Você põe com velcro, E sai mais barato, sai mais em conta. Sai mais barato, mas pesquisa mesmo assim. Agora, o que será que está acontecendo pra gente estar com essa infestação gigante de pernilongo, de traça, de barata, sabe Deus mais o quê? Parece Gremlin, os bichos estão tudo assim, joga água e dobra. A Lúcia Schuller, que é bióloga, tá com a gente. Boa tarde, Lúcia, tudo bom? Bem, e você, Kátia? Graças a Deus, muito bem. Menina, o que está acontecendo que a gente está com essa infestação gigante dessa bicharada toda? Bom, normal, né? Natureza que está se renovando, é normal, é esperado. É esperado? Mas você não está percebendo que, dependendo do bairro, essa época do ano, a gente está vendo uma quantidade muito grande, ó. Eu vejo aqui pelo Morumbi, aqui na Band. Se a gente de tarde dá umas 5 horas, vai tomar um cafezinho lá fora, nossa senhora, só falta a gente flutuar de tanto pernilongo. Os pernilongos, eles têm origem nessas margens do rio, né? O rio é bastante poluído e quando chove, começa a formar umas piscinas, vamos dizer assim, né? E ali as fêmeas começam a colocar os ovos, elas colocam os ovos tudo juntinho, como se fosse uma jangadinha mesmo. E vão depositando os ovos ali, como o clima está favorável,
Então, os ovos logo abrem, logo sai a larva, depois ela pupa, coisa de uma semana, você já tem muitos mosquitos adultos, né? Provavelmente metade macho, metade fêmea, porque a fêmea é que vem morder a gente, né? O macho, nesse caso, ele é bonzinho. A função dele limita mesmo a procriação, nada mais. Ele só atormenta com a presença dele, mas ele pelo menos morde a gente, né? Agora, antigamente, a gente colocava aqueles espirais de espantar pernilongo, aqueles negocinhos na tomada, tinha gente que punha, minha mãe punha casca de laranja naquilo. Hoje em dia parece que eles estão mais fortes, nada assusta ou espanta eles? Não é fácil mesmo reprimir a ação dos mosquitos, né? A gente tem que se preparar durante o ano e manter a casa telada ou pelo menos montar telas para colocá-las. Elas podem ser feitas em casa, é um material fácil de se obter. E você consegue montar as telas e colocar só na época mais difícil, né? Que os pernilongos vêm com toda a força, que é o que está acontecendo agora. Eles estão numa alta taxa de reprodução, tem tudo a seu favor. Você fala Morumbi, eu moro aqui em São Bernardo. Então, São Bernardo é o eterno inverno. Mas em São Paulo, você tem temperaturas bem mais elevadas. E essas temperaturas são ótimas para a criação desses mosquitos, né? Então, o pessoal usa a raquete, usa uma série de coisas, usa produtos químicos, né? A questão do produto químico, precisa tomar um pouquinho de cuidado e ler bem a bula do produto para ver as indicações. Agora, eu estava esperando você entrar e eu me lembrei de uma coisa que aparentemente parece que saiu de moda, né? Que são aqueles cortinados que a gente colocava em cima do berço da criança, né? Era comum, você ia comprar um enxoval, tinha que ter um cortinado no berço, né? Isso era normal. As pessoas não estão usando, eu acho, isso hoje com mais frequência. Parece que ficou demodé, eu não entendo muito bem isso. E também para os adultos que dormem numa cama maior, existe cortinado, só que um cortinado maior, e ele protege, principalmente se a pessoa está acamada. Essa é a minha maior preocupação. Essa pessoa não pode sair da cama e é atacada. Isso deve ser um sofrimento terrível, né? É verdade. Então, você colocar o cortinado ameniza bastante. Você vê que, para mosquito, ou você trata o foco, que é coisa que, obviamente, está sendo feito, ou você impede o acesso dele. Os inseticidas, eles têm uma aplicação interessante, mas eles também têm que ser colocados no local certo. Por exemplo, você não pode jogar inseticida a esmo pela casa. Você tem que jogar nos locais onde esses bichos ficam. Geralmente atrás de cortina, atrás de sofá, embaixo de sofá, embaixo da cama. Esses locais é que os bichos ficam. Então, você tem que ser mais, vamos dizer, objetiva nisso para poder lidar com o inseticida. Agora, esse espiral que você está falando, ainda existe para vender, né? Mas eu não sei se ele hoje está sendo feito de piretro ou não. Ele era feito de piretro, mas bem no começo, quando não existia piretrópolis, naquela época era feito assim.